Como eu disse, o problema da obstrução desses pequenos vasinhos nesses locais, eles estão relacionados principalmente aos principais sintomas, eventos clínicos que acontecem com esses pacientes, que são as chamadas crises álgicas, que são que, dores nas articulações, dores pelo corpo, justamente porque ocorre uma obstrução desses pequenos vasinhos, e essas obstruções podem levar a não irrigação naquele local. Não chega, não pode chegar sangue, nutrientes naquele local, começa a comprometer a estrutura nervosa do local, que leva a essas crises álgicas. Também problemas nas articulações, onde tem vários vasinhos irrigando menor tamanho, e esses pequenos vasinhos sanguíneos, quando obstruídos, eles começam a causar uma reação inflamatória local. Essa reação inflamatória local causa dor. Muito comum também em pacientes com anemia falciforme, acidente vascular cerebral. Por quê? Porque ocorre a obstrução das pequenas arteríolas que banham o cérebro. Então, pode acontecer esse acidente vascular cerebral, o paciente pode ficar depois com sequelas, justamente por causa, dependendo da área em que ocorre esse AVC. Isso também pode acontecer o quê? Infarto do miocárdio, infarto de outros tecidos, justamente porque ocorre um processo de obstrução, aquele tecido local fica sem receber oxigênio e nutrientes e acaba levando à necrose local daquele tecido. Muito comum também quadro de esplenomegalia. Por que vai acontecer esses quadros de esplenomegalia? O indivíduo que tem uma hemácia, uma hemoglobina S, o que acontece? Como a gente viu que quando esse paciente entra em quadro de crise, né, e essa hemoglobina está desoxigenada, o que vai acontecer? Ela vai assumir um formato, a hemácia vai assumir um formato de meia-lua, drepanócito. Então, a gente vai ter uma grande quantidade dessas hemácias em formato de meia-lua no sangue periférico. Só que o nosso baço, ele não entende que isso é uma das hemácias que fazem parte do sistema daquele indivíduo. Ele enxerga essa hemácia como se fosse um órgão, como se fosse um corpo estranho. Então, na tentativa de proteger o organismo, o que ele faz? Ele vai lá e captura essa hemácia e destrói essa hemácia. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma sobrecarga de trabalho desse baço, o que vai levar a uma esplenomegalia. O baço vai aumentar de tamanho, porque ele vai estar demasiado, porque ele vai estar sobrecarregado, na tentativa de liberar o organismo dessas hemácias no formato de meia-lua. Só que mal sabe o baço que essas hemácias, apesar de elas terem essa estrutura deformada, elas também levam o oxigênio para o tecido, só que em menor quantidade, mas elas ainda conseguem levar oxigênio para os tecidos. Então, essa destruição dessas hemácias locais vai levar a quadros graves de anemia pelos pacientes, que vai levar, consequentemente, a cansaço, a pequenos esforços, as dores que os pacientes vão sentir, justamente por isso. Por quê? Porque o próprio organismo começa a destruir essas hemácias. E ele destruindo essas hemácias, ele está impedindo o organismo de se oxigenar e de ter o seu fluxo normal. A destruição de hemácias vai levar também ao aumento o quê? Da bilirrubina indireta, justamente porque a gente está tendo uma destruição de hemácias no local. Essa destruição de hemácia acaba liberando os precursores lá da bilirrubina, que depois vai ter um aumento ali também. Feridas crônicas incapacitantes também é outra característica de pacientes que apresentam anemia falciforme. Justamente por quê? Porque esses pacientes têm uma irrigação periférica comprometida. Então, toda vez que ocorre um machucado, né, uma ferida nas extremidades, principalmente, a irrigação para chegar células imunológicas para combater a infecção, para chegar a aporte de nutrientes e de oxigênio naquele local, é muito complicado. Então, esses pacientes acabam apresentando feridas que perpetuam aí por anos, muitas vezes. Feridas que se tornam realmente crônicas. E no final das contas, o principal mesmo é a questão da anemia grave, que é o que eu acabei de explicar, por causa da questão do próprio organismo, que começa a destruir essas hemácias. As próprias oclusões também podem levar à destruição parcial, em pequena escala, mas também à destruição dessas hemácias, mas em maior quantidade justamente por causa do baço. Né? Em alguns casos, pode acontecer uma destruição, não fugiu a palavra, uma destruição do órgão do baço, justamente porque o baço ele está tão sobrecarregado
tão atarefado, tão cheio de atividades, que ele mesmo pode sofrer um processo de autodestruição, né? Que aí a gente fala que foi uma destruição do baixo justamente por causa dessa sobrecarga, né?